A vingança mais barulhenta é o silêncio que eles nunca esperavam. Eles não esperavam por isso. Eles achavam que você estava apenas quieto por um tempo, apenas magoado, apenas lambendo suas feridas, esperando o momento certo chegar, rastejando de volta. Mas agora, já faz muito tempo, muito silêncio, muito poderoso. Eles não esperavam que você ficasse em silêncio para sempre, e é isso que os está destruindo. Ei, pessoal, imaginem isso. Vocês estão em uma festa e de repente a música para. Todos ficam em silêncio, a sala fica parada e nesse silêncio todos começam a olhar em volta. É assim que o seu silêncio parece agora, como se a música tivesse parado no mundo deles e eles não conseguissem entender por que você costumava ser barulhento na vida deles. Agora, você é um eco que eles não conseguem encontrar. Você não os bloqueou, não postou citações enigmáticas, nem tentou chamar a atenção deles. Você simplesmente desapareceu. Você ficou quieto, e é isso que os assombra agora. Eles achavam que você estava apenas dando espaço a eles, que você acabaria aparecendo com um "e aí?", só para saber como você tá, ou "sinto sua falta". Mas você não apareceu. Você não apenas deu um passo atrás, você se afastou completamente, de forma limpa e silenciosa. E pessoal, deixem-me dizer-vos, o silêncio não é fraqueza, não é desistência, não é derrota. É a jogada mais perigosa que podem fazer, porque o silêncio faz com que as pessoas se sentem consigo mesmas. E é aí que começa o verdadeiro desconforto. Eles esperavam que vocês cedessem, que entrassem em contato, que explicassem, que implorassem, porque é isso que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas implora para ser compreendida. Elas lutam para serem vistas, mas você fez a única coisa que a maioria nunca tem coragem de fazer. Você não escolheu nada, nenhuma reação, nenhum drama, nenhuma explicação. Apenas quietude, apenas paz. Você não deu a elas um desfecho, você deu a elas um espelho. E você sabe o que acontece quando você dá espelhos às pessoas, em vez de mensagens. Elas têm que encarar a si mesmas, suas escolhas, seu ego, seu próprio silêncio. E esse reflexo nunca é tão bonito quanto elas esperavam. Deixe-me desmascarar uma mentira rapidinho. O mundo diz que você tem que reagir, que se você não falar, você é fraco, que se você não revidar, você perdeu. Mas isso é bobagem. O verdadeiro poder não está em gritar mais alto, está em dominar sua energia, em escolher ser inacessível, porque as pessoas não perseguem os barulhentos, elas perseguem os quietos. Elas não entendem. E vocês, meus amigos, se tornaram um mistério. E o mistério é magnético. Vocês não ficaram em silêncio para magoá-los. Ficaram em silêncio para se curar. E agora, vocês andam de forma diferente. Pensam de forma diferente. Vocês não orbitam mais em torno de ninguém. Vocês se tornaram o seu próprio centro. Esse é o poder do estoicismo. Vocês não estão amargurados. Vocês apenas encerraram. E essa diferença é o que importa. Então, deixem que eles se perguntem. Deixem que eles rolem a tela. Deixem que conversem com seus amigos e tentem entender vocês. Vocês não devem uma única palavra a ninguém. Seu silêncio já disse o suficiente, mais do que eles jamais estarão prontos para ouvir. Aqui está sua afirmação para hoje. Meu silêncio é força. Digite isso nos comentários agora mesmo para fixá-lo em seu espírito. Deixe o mundo e você mesmo verem o poder que você alcançou. Curta este vídeo, inscreva-se neste canal e fique comigo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo. Número 1. Eles esperavam uma pausa, não um desaparecimento. O homem mais perigoso não é aquele que grita, é aquele que desaparece sem fazer barulho. Eles não esperavam que você ficasse ausente por tanto tempo. Sejamos realistas.
Eles achavam que você estava apenas passando por um momento, apenas de mau humor, apenas tentando provar um ponto. Eles disseram a si mesmos: ele está apenas sendo dramático. Vamos dar alguns dias. Mas os dias se transformaram em semanas. As semanas se transformaram em silêncio. E agora, você não está em lugar nenhum. Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Você não está na caixa de entrada deles. Você não está nas visualizações das histórias deles. Você não está mais orbitando o mundo deles. E é isso que os assusta. Imagina uma fogueira crepitante. Eles costumavam sentar-se ao lado dela, sentindo seu calor sempre que estendiam a mão. Agora, de repente, ela se foi. Cinzas frias, sem faísca, sem brilho, apenas o fantasma do calor que costumava estar lá. E toda vez que eles verificam, esperando um lampejo, nada. É isso que você se tornou para eles. Um calor que eles davam como certo, agora substituído por ar, que não fala. E agora as perguntas começam. Espere, eles realmente se foram? Eu os pressionei demais? Eles alguma vez se importaram? Veja bem, eles estavam bem. Quando achavam que era só uma pausa, um tempo, um esfriamento, achavam que você voltaria quando seu orgulho se cansasse. Mas você não voltou, porque isso não era orgulho, era poder. E o poder não persegue. O poder não bate na porta para ser visto. O poder fica quietinho no canto e deixa a ausência falar por si. Mas tem um porém. Isso não é fácil, nem para eles, nem para você, porque o silêncio não é só desconfortável, é assustador para você também. Você provavelmente teve aquelas noites em que sua mente gritava para você dizer alguma coisa, para verificar se eles perceberam, para postar alguma coisa, só para que eles sentissem sua energia de novo. Mas você não fez isso. E essa contenção, esse é o trabalho, essa é a evolução. Eles nunca pensaram que você seria aquele que se afastaria. Talvez você sempre tenha sido aquele que deu mais, estendeu a mão primeiro, se esforçou mais, amou mais intensamente, e então eles criaram uma versão de você na cabeça deles. Alguém que sempre estaria lá. Mas no momento em que essa versão desapareceu, eles ficaram com um vazio para o qual não estavam preparados. E o silêncio? O silêncio tem uma maneira de ecoar em todos os lugares que eles pensavam ter selado. Vamos desmascarar uma mentira rapidinho. Disseram para você que ir embora sem dizer nada faz você parecer fraco, que você deve uma explicação às pessoas, que seu silêncio significa que você tem medo. Mas não. Seu silêncio significa que você amadureceu. Significa que você parou de fingir. Significa que você não vai mais se machucar por alguém que ficou parado vendo você desmoronar. Significa que você finalmente escolheu a paz em vez dos padrões. E isso é difícil. Meus amigos, não vou mentir para vocês, porque quando você desaparece, desaparece de verdade. Não são só eles que sentem o vazio, você também sente. A tentação de quebrar o silêncio se insinua como fumaça sob uma porta. Você se lembra das risadas, dos bons momentos, das promessas. Você se lembra da versão deles que queria acreditar que era real. E tudo isso faz com que seu silêncio pareça um castigo, como se você estivesse se torturando. Mas você não está. Você está se treinando, reconstruindo sua mente para não reagir. Você está construindo uma vida onde eles não podem simplesmente voltar e te encontrar esperando. E sim, eles estão confusos. Eles podem fingir que não estão. Postar selfies, histórias de festas, talvez até mandar uma mensagem vaga para você, só para testar as águas. Mas por dentro, eles estão em pânico, porque as pessoas não temem ser bloqueadas. Elas temem ser ignoradas. Ignorar diz: eu te vi, eu te ouvi. E ainda assim, escolhi não responder. Esse tipo de indiferença abala as pessoas até o âmago.
Agora você se tornou uma pergunta na cabeça deles. Eles não conseguem responder, e perguntas como essa os assombram. Porque agora eles não estão apenas lidando com a sua ausência. Eles estão lidando com a possibilidade de terem te julgado mal completamente, de você não ser fraco, de você não ser desesperado, de talvez, apenas talvez, você sempre ter sido mais forte do que eles jamais perceberam. E, pessoal, essa é a mudança. É aí que tudo muda. Quando você deixa de ser a pessoa que espera por uma mensagem e passa a ser a pessoa cujo silêncio faz com que elas fiquem checando o celular, se perguntando se foram bloqueadas ou simplesmente apagadas. E esse apagamento, essa ruptura limpa, é o que traz o arrependimento mais profundo. Porque não há briga, não há conclusão, não há ato final. Simplesmente nada. E esse tipo de final não é um final, é uma lição. Uma que eles continuarão revisitando muito tempo depois de você ter seguido em frente. Mas você não fez isso para magoá-los. Você fez isso para se curar, para mostrar a si mesmo que não é mais um personagem na história de outra pessoa. Você é o autor. Agora você escreve o enredo. Você define o tom e se um capítulo não se encaixa mais, você não o força. Você vira a página. Então, se o silêncio ficar pesado, deixe-o. Se as memórias forem fortes, sinta-as. Mas não volte atrás. Não explique. Não envie aquela mensagem, porque o que está à sua frente é muito maior do que qualquer coisa que ficou para trás e a pessoa que você está se tornando. Eles merecem toda a sua energia agora, não o seu passado, não a sua dor, o seu futuro. Então, aqui está o seu lembrete, alto e claro. Eu escolho desaparecer, não para fugir, mas para me elevar. Escreva isso nos comentários. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo que você não está se escondendo. Você está evoluindo. Você está entrando em uma versão de si mesmo que não precisa ser barulhenta para ser poderosa. Fica comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre o momento em que eles percebem que você não vai voltar e como sua ausência se torna a única coisa em que eles não conseguem parar de pensar. Isso é só o começo. Vamos lá. Número 2. Eles achavam que você quebraria o silêncio primeiro. Quem quebra o silêncio primeiro perde o poder que nunca soube que tinha. Eles tinham certeza de que você cederia, absolutamente convencidos. Achavam que seu silêncio era temporário, apenas uma pausa antes da mensagem inevitável. Ei, só para saber como você tá, sei que as coisas ficaram estranhas. Podemos conversar? Era isso que eles previam, era com isso que contavam, porque, sejamos sinceros, é isso que a maioria das pessoas faz. A maioria das pessoas não consegue lidar com o silêncio, não consegue suportar o desconforto. Precisam falar só para se ouvirem serem reconhecidas. E então, eles achavam que você iria ceder, que você estava apenas sentado lá, com o telefone na mão, reunindo coragem para quebrar seu próprio silêncio. Mas você não cedeu. E a cada hora que passava sem uma notificação, a cada dia que você não assistia às histórias deles, não curtia as postagens deles, não mandava aquela mensagem, sinto sua falta. Eles começaram a perceber. Começaram a entrar em pânico, não em voz alta, não publicamente, mas silenciosamente, internamente. Você não quebrou o silêncio, então o silêncio começou a quebrá-los. Veja bem, as pessoas estão acostumadas a controlar. Estão acostumadas a poder prever como os outros vão reagir. Especialmente quando já se safaram com jogos emocionais antes. Especialmente quando era você quem sempre dava o primeiro passo. Quando sempre perdoava. Quando sempre explicava. Então, na cabeça deles, você já estava escrito. Eles sabiam o seu próximo passo. Ou assim pensavam. Mas agora você mudou o roteiro. E esse silêncio não é apenas silêncio, é confusão.
E a confusão deixa as pessoas desconfortáveis, porque no momento em que não conseguem te entender, elas começam a perceber que nunca te conheceram de verdade. Não realmente. Elas conheciam a versão de você que precisava delas. Aquela que se sentia incompleta, sem conclusão. Aquela que tinha pavor de ser mal interpretada. Mas essa versão sua, aquela que não recua, não desiste, não responde, é alguém que eles não reconhecem. E isso é assustador. Imagina um palco. Luzes, cortinas escuras fechadas, público esperando. Todos esperam que o ator principal entre, faça o monólogo, siga o roteiro, mas o palco permanece vazio. Sem som, sem movimento, apenas silêncio. E quanto mais tempo isso dura, mais o público se mexe em seus assentos. É assim que seu silêncio parece agora. Esperavam que você atuasse. Você não atuou. E agora eles estão presos no silêncio constrangedor de um espetáculo que nunca começa. E aqui está a bela reviravolta. Quanto mais esperam, mais se perguntam: você realmente se importava? Você estava fingindo? Eles realmente perderam você? O ego deles começa a desmoronar sob o peso do desconhecido, e esse ego que precisa ser importante, ser perseguido, ser validado. Essa é a parte que mais sofre, não porque você os magoou, mas porque você não respondeu ao roteiro deles. Vamos acabar com outra mentira, já que estamos nisso. Disseram a você que a comunicação é fundamental, que a verdadeira maturidade significa se aproximar, que o silêncio é imaturo, mesquinho, passivo, agressivo, errado. O silêncio, quando enraizado no respeito próprio, não é passivo, é poderoso. Não se trata de jogar jogos, trata-se de se recusar a jogar os jogos deles. Você não está sendo infantil, você está sendo claro. E essa clareza está abalando-os. Veja bem, quando você não quebra o silêncio, algo estranho acontece. Eles começam a tentar interpretar tudo. Uma foto que você posta, uma citação que você compartilha. Até mesmo seu silêncio se torna um quebra-cabeça. E a mente odeia quebra-cabeças que não consegue resolver. Eles vão repetir conversas antigas, reler mensagens, tentar descobrir o momento em que perderam o controle sobre você, porque o silêncio cria um vácuo. E a natureza, meus amigos, odeia o vácuo. Então, eles começam a preencher esse silêncio com sua própria ansiedade, sua própria dúvida, seu próprio arrependimento. Eles vão procurar sinais, uma opinião, um like, qualquer coisa, e quando não encontram nada, é aí que bate. Você não apenas parou de falar, você removeu sua presença, você desconectou sua energia. E agora, eles não estão apenas sentindo falta da atenção, eles estão sentindo falta da sua essência. Mas você sabia que isso não seria fácil. Você também teve seus momentos, não teve? Momentos em que você pairou sobre o teclado, momentos em que você quase digitou algo, momentos em que você se perguntou se o silêncio faz você parecer fraco. Mas então, você se lembrou. Quebrar o silêncio é o que te torna fraco. Mantê-lo. Isso te torna diferente, porque a maioria das pessoas não muda seus padrões. Elas apenas mudam de parceiro. Elas pulam de um roteiro emocional para outro, na esperança de encontrar alguém que entre no jogo. Mas no momento em que você se recusou a entrar no jogo, você se tornou a falha na matriz deles. No momento em que você parou de reagir, você começou a reescrever a história deles. E essa história agora está sem a única coisa da qual eles tinham certeza: você. Então, deixe-os se contorcerem no silêncio. Deixe-os percorrer seu feed procurando por pistas. Deixe-os verificar se você assistiu às histórias deles. Deixe-os ficarem indecisos entre eles devem me odiar e talvez eles ainda se importem. Esse caos emocional pelo qual eles estão passando costumava ser seu. Você simplesmente devolveu. E agora você está em paz,
não porque é fácil, mas porque é merecido. Você se treinou para não reagir. Você recuperou suas emoções. Você parou de dar descontos no acesso à sua energia. E essa contenção, essa compostura, essa disciplina, não é mais sobre eles, é sobre você. Porque o silêncio, meus amigos, não é a ausência de som, é a presença do eu. Quando você mantém seu silêncio, você mantém seu poder. Você não sangra mais por pessoas que te machucam. Você não chora mais diante de portas fechadas. Você não espera mais que alguém te diga o quanto você vale. Você sabe o seu valor. E esse conhecimento é o que torna o seu silêncio ensurdecedor. Então, deixe que eles conviverem com isso. Deixe que eles questionem tudo. Deixe que eles se arrependam do que perderam. Você não precisa dizer uma palavra. O seu silêncio está falando por você. E está falando muito. Aqui está o seu lembrete de hoje. Eu não quebro o meu silêncio, eu quebro padrões. Escreva isso nos comentários. Deixe o mundo ver. Deixe que sintam. Mostre a si mesmo que tipo de poder vive no seu peito quando se recusa a encolher, recusa a perseguir, recusa a desistir. Porque o que vem a seguir? Oh, vai ser ainda mais pesado. Vamos mergulhar no momento em que eles finalmente começam a sentir a sua ausência como uma sombra da qual não podem escapar. Fique comigo. A partir daqui, só fica mais forte. Número 3. Sua ausência não foi rejeição, foi ressurreição. Eles pensaram que você tinha desaparecido, mas você não tinha ido embora. Você estava se transformando. A maioria das pessoas confunde distância com derrota. No momento em que você se afasta, eles presumem que você desistiu, que você se rendeu, que está lambendo suas feridas em algum canto, esperando um momento de fraqueza para voltar rastejando. Mas vamos deixar isso claro. Sua ausência não foi rejeição, foi ressurreição. Você não se afastou porque estava quebrado. Você se afastou porque estava construindo. Você não desapareceu por causa da dor. Você desapareceu para se transformar. Meus amigos, há uma grande diferença entre se esconder e se curar. O mundo não entende isso, porque a maioria das pessoas não sabe como é reconstruir na escuridão. Elas nunca tiveram que se livrar de tudo o que achavam que precisavam: atenção, validação, conexão e aprender a ficar em completo silêncio. Mas você fez isso, e esse silêncio não era vazio, era evolução. Imagine uma semente enterrada no solo, nada glamouroso, nada visível, apenas terra e escuridão. As pessoas passam, esquecem que ela existe, mas sob a superfície algo está acontecendo. As raízes estão se aprofundando, uma nova forma está surgindo. Esse é você. Essa foi a sua ausência. Não o fim, o começo. Enquanto eles estavam lá fora, se exibindo, fingindo estar bem, contando curtidas e buscando distrações, você estava nas sombras, aprimorando sua mente, treinando seu espírito, ficando mais claro, ficando mais forte. Você não desapareceu porque perdeu seu poder. Você desapareceu porque o encontrou. Vamos ser honestos. A ressurreição é silenciosa. Ela não posta atualizações, não envia notificações. Ela acontece quando ninguém está olhando, e quando é real, você não precisa anunciá-la. Eles vão sentir quando você voltar para a sala. Mas aqui está a melhor parte. Na maioria das vezes, você nem precisa voltar. Você superou completamente a sala. Eles achavam que seu silêncio era sua ruína. Eles pensavam: eles ainda estão magoados, ainda sentem minha falta, ainda têm esperança. Mas não. Você não estava naquele silêncio desejando. Você estava naquele silêncio, trabalhando. Enquanto eles postavam histórias para chamar atenção, você estava reescrevendo sua história. Enquanto eles fofocavam, você estava se esforçando. Enquanto eles estavam saindo para festas, você estava planejando. E todos os dias, você não procurou contato. Isso foi mais um tijolo na nova fundação da pessoa,
que você está se tornando. Vamos acabar com a mentira rapidinho. O mundo diz que a cura tem que ser barulhenta, que você precisa anunciar seu retorno, que você tem que provar algo para aqueles que te magoaram. Isso é uma armadilha. A verdadeira força não se divulga. Ela se constrói. E seu silêncio não foi passivo, foi cirúrgico, foi focado, foi sagrado. Eles pensaram que você tinha desaparecido, mas, na verdade, você mergulhou na sua dor, nos seus medos, nas partes de você que costumava evitar. Você não fugiu disso. Você se sentou com isso, estudou isso e então começou a criar algo novo, alguém novo. Esse tipo de crescimento não pode ser apressado, não pode ser postado, tem que ser conquistado silenciosamente. E agora aqui, você não está totalmente de volta, mas também não está quebrado. Você está naquele espaço onde seu silêncio se tornou sua armadura, onde você não precisa mais se explicar, onde você não busca mais um encerramento. Você é o encerramento. Seu crescimento é o pedido de desculpas que eles nunca receberão. Sua nova vida é a resposta que eles nunca esperavam. Eles esperavam o seu antigo eu, o reativo, o emocional, aquele que precisava da atenção deles para respirar. Mas o que eles receberam em vez disso? Nada. E esse nada, isso os abalou, porque o silêncio faz as pessoas se questionarem, e questionar é perigoso. Isso as faz entrar em um ciclo vicioso. Isso as faz perceber que talvez, apenas talvez, elas tenham te subestimado. E essa é a mudança. Esse é o momento. A ressurreição começa a doer, não porque você está tentando magoar alguém, mas porque o seu crescimento expõe o que eles perderam. E agora a sua ausência se tornou um espelho, um reflexo de tudo o que eles davam como certo. Tudo o que achavam que tinham tempo para consertar. Tudo o que nunca acreditaram que você tivesse força para deixar para trás. Mas você deixou. E você não apenas foi embora. Você se levantou silenciosamente, completamente. Então, deixa eles se perguntando, deixa eles rolando a tela, deixa eles fingindo que não se importam enquanto verificam se você ainda está observando. Você não precisa dizer uma palavra. Seu silêncio diz tudo. Porque é o seguinte, pessoal, a ressurreição não é barulhenta, não pede aplausos, não busca validação, não grita, olhem para mim agora. A ressurreição simplesmente é. Ela aparece sem aviso, totalmente formada e imperturbável. E quando as pessoas finalmente virem no que você se tornou, elas não vão acreditar. Não porque você mudou de forma barulhenta, mas porque você mudou de forma silenciosa. E esse silêncio é o que o torna poderoso. Você não voltou para provar que elas estavam erradas. Você ficou longe para provar que estava certo. Você não voltou para fazê-las se arrependerem. Você seguiu em frente para poder respirar novamente. Isso é ressurreição. Isso é real. Isso é você. Então, aqui está a sua afirmação. Hoje eu desapareço para me reconstruir. Digite isso nos comentários abaixo. Deixe que eles saibam. Deixe que você saiba. Deixe que o mundo ao seu redor sinta a nova gravidade em que você está caminhando. E fique comigo, porque na próxima parte, vamos nos aprofundar no que acontece quando eles percebem que não conseguem mais te entender, quando não conseguem te prever, quando seu silêncio deixa de ser apenas ausência e começa a se tornar poder. Estamos apenas começando. Número 4. Eles não conseguem mais te entender, e é isso que dói. Eles só se sentem poderosos quando conseguem te prever. Mas no momento em que você fica em silêncio, você se torna a confusão e o medo deles. Vamos chamar isso pelo que é. A maioria das pessoas não quer que você se cure. Elas querem que você seja previsível. Elas não querem você distante. Elas querem você emocional, reativo, girando em confusão, checando seu celular a cada 5 minutos, se perguntando se você está sendo vigiado. Elas não querem sua paz. Elas querem seu desempenho,
porque enquanto elas conseguirem te entender, elas podem te controlar. Essa é a mentira que ninguém quer dizer em voz alta, mas eu vou dizer. Porque este espaço não é para amenizar as coisas, é para transformação. E você, meu amigo, se tornou indecifrável. Quando você era emocional, era fácil, fácil de provocar, fácil de controlar, fácil de manipular. Bastava uma única história, uma foto com outra pessoa, uma mensagem vaga como "espero que você esteja bem". E pronto, você voltava ao gancho, se explicando, buscando clareza, caindo no ritmo deles. Era assim que eles mantinham o poder, não falando muito, mas sabendo exatamente o que fazer para te fazer falar. Mas agora, silêncio. Não qualquer silêncio, o tipo de silêncio que não é raiva, não é amargura, mas completamente indiferente. Esse tipo de silêncio é assustador, porque diz: eu superei o ponto de precisar de alguma coisa de você. Você costumava ser uma história. Eles achavam que poderiam continuar de onde pararam. Mas agora, quando tentam virar a página, descobrem que os livros foram reescritos, novos capítulos, novo autor, sem nenhuma menção a eles. E essa mudança é o que os está destruindo. Não porque você disse algo inteligente, não porque você postou algo sutil, mas porque você não postou nada. E agora, eles estão presos tentando ler, nas entrelinhas que não existem mais. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine entrar em uma sala em que você já esteve centenas de vezes. Você conhece cada som, cada cheiro, cada pequeno hábito. Mas hoje ela está vazia, limpa. Nenhum sinal de que você esteve lá. Nenhuma nota, nenhum vestígio. É assim que seu silêncio parece agora. Não é a presença da raiva, é a ausência de apego. E essa ausência é o que os corrói. Porque aqui está a dura verdade. Eles precisavam acreditar que você ainda estava emocionalmente disponível, que não importa o quanto eles o pressionassem, você sempre se recuperaria. Eles eram viciados em saber o seu próximo passo. E agora que não sabem mais, agora que você não está mais dançando ao ritmo deles, eles estão entrando em espiral silenciosamente, em particular, mas inegavelmente. Eles verificam suas mensagens, esperando ver o seu nome. Eles postam algo, esperando que isso te atraia. Eles tentam pequenos truques para te provocar. Músicas, histórias indiretas, amigos em comum. Mas seu silêncio está se mantendo, sua quietude inabalável. E essa calma, isso é poder. Vamos acabar com uma mentira aqui. Você não precisa ser barulhento para ser forte. Você não precisa discutir para ser claro. Você não precisa se defender para estar certo. Os homens mais fortes não gritam. Eles se desligam. Eles se afastam de forma tão completa, tão permanente, que a outra pessoa nem consegue dizer se eles eram reais. É aí que você está agora. Indecifrável, inacessível, indiferente. E não é porque você parou de se importar da noite para o dia. É porque você aprendeu, da maneira mais difícil que suas emoções estavam sendo usadas contra você, que cada reação estava dando a eles um mapa da sua alma. Então, você fez a coisa mais assustadora e ousada que alguém pode fazer. Você se fechou, parou de explicar, parou de agir, parou de se machucar por pessoas que nunca lhe trouxeram curativos. E agora são elas que estão se afogando em suposições. Será que elas realmente me esqueceram? Eu não significava nada para elas? Alguma coisa foi real? Elas perguntam essas coisas não porque se importam com a verdade, mas porque não conseguem lidar com o silêncio. Seu silêncio se tornou um espelho e está mostrando a eles partes de si mesmos que nunca quiseram ver. Veja bem, quando você é indecifrável, você é livre, porque as pessoas não conseguem manipular o que não entendem. Elas não podem jogar com alguém que não se senta à mesa. Não podem puxar os cordões se o boneco cortou os fios.
E foi isso que você fez. Você se desconectou, saiu, reescreveu as regras e agora eles estão jogando um jogo que não existe mais. E talvez eles nunca admitam isso. Talvez eles ajam como se não estivessem incomodados. Talvez eles riam e digam a si mesmos que você estava apenas sendo dramático. Mas no fundo, eles sabem. Eles sabem que perderam o acesso, não porque você bateu a porta, mas porque você desapareceu. Você se tornou um fantasma, não um que os assombra através das memórias, mas um que os assombra através da ausência. E essa ausência não é vingança, é ressurreição. Você escolheu a paz em vez do caos, o distanciamento em vez do drama, a direção em vez da distração. E essa mudança é exatamente o que eles achavam que você nunca faria. Então, se você se sentir tentado a se explicar novamente, a provar que está se recuperando, a mostrar que amadureceu, lembre-se disso. No momento em que eles puderem te entender novamente, eles poderão te controlar novamente. E você não chegou até aqui para voltar a ser o fantoche emocional de alguém. Você não vai mais dançar para chamar atenção. Você não vai mais ser previsível. Você não é mais a zona de conforto deles. Você é o desconhecido. E o desconhecido é assustador, porque não pode ser rotulado, não pode ser possuído, não pode ser alcançado sem permissão. E você, meu amigo, você parou de dar essa permissão. Então, aqui está a sua afirmação de hoje: ilegível, indiferente, inquebrável. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Deixe que eles sintam isso. Deixe-se possuir isso. Mostre ao mundo que o seu silêncio não é medo, é liberdade. E fique comigo, porque a seguir vamos ver o que acontece quando eles percebem que o seu silêncio não é temporário. Quando o silêncio se torna permanente. Quando eles finalmente entendem que você nunca mais vai voltar. E quando eles tentarem entrar em contato com você de novo, você estará longe demais para ouvir. Vamos aprofundar. Número 5. Você se tornou o fantasma na história deles. Os mortos não assombram os vivos. São os esquecidos que o fazem, né? Você não bateu a porta, não fez uma saída dramática, não deixou uma longa mensagem explicando sua dor, seu coração partido ou seu lado da história. Você simplesmente desapareceu. E esse silêncio transformou você em um fantasma que eles nunca esperavam. Não do tipo que implora para ser lembrado, mas do tipo que vive nas fendas da mente deles, do tipo que aparece quando eles menos esperam. Eles queriam partir nos seus próprios termos. Eles queriam ser aqueles que se afastariam e veriam você desmoronar. Eles achavam que poderiam apagar. Você recebe uma dose de dopamina da sua dor, da sua reação, do seu pedido de desculpas. Mas o que eles receberam foi o resultado mais assustador de todos: silêncio, completo, frio e limpo. Sem mensagens, sem atualizações, sem rastros digitais para seguir. Apenas espaço, simplesmente nada. E esse nada não é vazio, é ecoante. Você se tornou a memória que surge durante o silêncio entre as músicas, o pensamento que interrompe a conversa, a imagem que aparece nos sonhos deles quando estão deitados ao lado de outra pessoa, fingindo que seguiram em frente. Você se tornou o fantasma, não porque morreu, mas porque desapareceu tão completamente que sua ausência se tornou mais alta do que sua presença jamais foi. Veja, eles estavam contando com seus padrões, contando com seus velhos hábitos, que você voltaria eventualmente, que seu silêncio era uma tática, não uma verdade. Mas o que eles não perceberam foi que desta vez era diferente. Desta vez, você não estava sofrendo, você estava se curando. E essa cura te tornou invisível, não porque você estava se escondendo, mas porque você não precisava mais ser visto. É louco, não é? Como as mesmas pessoas que te rejeitaram, que pensavam que você era substituível, agora estão sendo assombradas pela versão de você
que elas não podem mais alcançar. E não é porque você está aqui tentando se vingar. Você não está postando fotos provocantes, não está enviando sinais confusos, não está tentando provocar nada. Você simplesmente desapareceu como a névoa da manhã e eles não conseguem descobrir para onde você foi. Deixe-me dizer uma coisa real. Nada abala mais uma pessoa do que perceber que está falando sozinha em uma conversa que costumava controlar. Seu silêncio virou o ego deles do avesso. Sua ausência tirou a ilusão de que eles eram os mais importantes. Porque agora a atenção que eles achavam garantida se foi. A energia que eles usavam para se alimentar se foi. Aquele pequeno conforto de saber que você ainda estava observando, ainda se importando, ainda sentindo algo se foi completamente. Eles vão tentar preencher a lacuna, navegar pelo seu perfil, perguntar aos amigos em comum, postar coisas que eles esperam que você veja. Mas nada disso vai te trazer de volta, porque você não é mais a mesma pessoa que costumava responder, que costumava buscar um encerramento, que costumava temer ser esquecida. Essa versão de você está morta, e em seu lugar está alguém tão equilibrado, tão claro, tão livre, que você não os assombra mais como pessoa. Você os assombra como uma constatação. A percepção de que você nunca foi o fraco, que o amor que você deu não era desespero, era profundidade, que seu silêncio não era evasão, era evolução, que a pessoa que eles pensavam ter deixado para trás não está mais esperando nas sombras, mas se levantando à distância. E sejamos honestos, fantasmas só aparecem quando algo inacabado é deixado para trás. E é exatamente isso que eles estão sentindo agora. Assuntos inacabados. Não porque você lhes deva alguma coisa, mas porque eles nunca esperavam que você terminasse assim, de forma silenciosa, limpa, sem conclusão, sem confronto, simplesmente indo embora. E isso os assombra, porque a conclusão não é para você, é para eles. E quando você se recusa a dar isso, quando você vai embora sem uma palavra final, você os força a ficar com perguntas que não podem responder. Eu estava errado? Eles me amaram? Por que não lutaram por mim? E a mente odeia perguntas sem resposta. Então, ela repete as cenas antigas, procura por sinais, reescreve o passado em desespero. E tudo isso acontece enquanto você está por aí, vivendo em paz. Você não precisa fazer nada. Você não precisa provar seu valor. Você não precisa lembrá-los do que perderam. Sua ausência faz isso todos os dias, porque você era real e partiu silenciosamente. E o real não desaparece simplesmente. Ele permanece, ele assombra, ele fica. E aqui está a reviravolta. Você não é o fantasma na história deles, porque quer ser. Você é o fantasma porque partiu sem olhar para trás. Você foi embora sem nada nas mãos, sem presente de despedida, sem drama, sem indício de retorno. Esse tipo de silêncio, esse tipo de rompimento limpo. É guerra psicológica em sua forma mais pura, não porque você esteja tentando machucá-los, mas porque expõe tudo o que eles estavam tentando esconder de si mesmos. Eles achavam que poderiam simplesmente substituí-lo. Encontrar outra pessoa, distrair-se, deslizar, rolar a tela, repetir. Mas os substitutos não têm o mesmo impacto. Quando o original nunca lhes deu um encerramento, você se tornou a aba aberta na mente deles, que nunca fechou o arquivo. Eles não conseguem apagar a memória, não conseguem silenciar. E você fez tudo isso sem dizer uma palavra. Não sumindo com amargura, mas se tornando um fantasma através da paz. Então, aqui está a verdade. Você não está mais tentando ser lembrado, não está mais tentando ser sentido. Você simplesmente não está disponível. E essa indisponibilidade, essa falta de acesso, é o que cria o desejo. É o que faz seu silêncio gritar mais alto do que o adeus mais alto deles. E agora,
mesmo que eles quisessem voltar, mesmo que enviassem uma mensagem, mesmo que implorassem por outra chance. Você não estaria lá para recebê-la. Não porque você está se fazendo de difícil, mas porque você não está mais lá. Essa versão de você saiu do prédio e tudo o que resta é um traço, um lampejo, um fantasma. Então, aqui está a sua afirmação. Eu desapareci para evoluir. Digite nos comentários, declare para si mesmo, para o algoritmo, para a pessoa que pode estar rolando a tela, se perguntando se você ainda está assistindo. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo. Esse silêncio não é a ausência de sentimento, é a presença da liberdade, e não vá a lugar nenhum. Porque na próxima parte, vamos além. Vamos ver o que acontece quando eles procuram por sinais seus e não encontram nada. Sem mensagens, sem visualizações, sem impressão digital, só um vazio. E nesse vazio, eles percebem que perderam algo que não podem recuperar. Fique comigo. A tempestade está apenas começando. Número 6. Eles vão procurar por sinais e não encontrarão nenhum. Quando alguém vai procurar por você e não encontra nada, é aí que finalmente percebe o que perdeu. Eles não achavam que ficaria tão silencioso assim. No começo, achavam que você estava apenas dando um tempo, que estava jogando o mesmo jogo cansativo que todo mundo joga. Afastar-se um pouco, esperar que percebam e então voltar rastejando no momento em que demonstrarem interesse. Mas você não se afastou. Você desapareceu. Não deixou rastros, não deu dicas, não postou coisas para chamar atenção. E agora eles estão procurando e não encontram nada. E isso está começando a deixá-los loucos. Não vamos amenizar isso. A maioria das pessoas é viciada em controle, e o controle depende da visibilidade. Se eles podem te ver, eles sentem que ainda te têm, mesmo que você não esteja falando com eles. Se você ainda estiver vendo as histórias deles, se estiver curtindo as fotos deles, se estiver aparecendo em algum lugar no mundo digital, eles podem mentir para si mesmos. Eles ainda se importam. Eles estão apenas esperando. Eu ainda importo. Mas quando sua presença desaparece, não só da vida deles, mas do mundo deles. Quando você para de ver, para de curtir, para de dar uma olhada, para de reagir, eles não se sentem só ignorados. Eles se sentem apagados. Eles abrem o aplicativo e veem se você viu nada. Eles rolam a tela dos seguidores se perguntando se você deixou de seguir. Eles postam algo provocativo, ainda nada. Eles tocam a música que você costumava amar, esperando que isso envie algum tipo de sinal. Eles verificam seu perfil e está tudo silencioso. Nenhuma nova postagem, nenhum comentário, nenhum sinal de que você ainda está vivo na história deles. Isso é silêncio. Não é apenas ausência, é um vazio, e o cérebro humano odeia o vazio. Porque quando as pessoas nos deixam com perguntas, nossa mente fica obcecada em encontrar respostas. E quando não há dados, visualizações, curtidas, mensagens, o cérebro começa a preencher as lacunas. É aí que começa a assombração. Não porque você está fazendo alguma coisa, mas porque você não está fazendo nada. E esse nada é mais alto do que qualquer coisa que você poderia dizer. Veja bem. As pessoas esperam barulho depois de um rompimento. Elas esperam drama, reações, amargura, provocações sutis através de postagens e histórias. Elas esperam ser vistas. Mas você ficou invisível. Você saiu do jogo sem anunciar sua saída, sem grande despedida, sem discurso de despedida. Você simplesmente fechou a porta e desapareceu em sua própria vida. E agora, elas estão presas em uma casa com janelas, mas sem vista. Vamos ser realistas por um segundo. A maioria delas não esperava realmente perder você. Não completamente. Eles achavam que você ia esperar, dar um alô de vez em quando, que você ia sair. A porta emocional ficou entreaberta, por precaução.
Mas o que eles não esperavam era que você queimasse o projeto, removesse sua energia tão completamente que nem mesmo sua sombra aparece mais. E agora eles estão rolando a tela, procurando, pesquisando desesperadamente, porque o que costumava ser certeza agora se tornou silêncio. E silêncio. O silêncio desencadeia medo, porque silêncio significa que você não está mais procurando. E se você não está mais procurando por eles, isso significa que você pode ter encontrado outra coisa, ou, pior ainda, outra pessoa. A mente deles começa a fazer ginástica. Talvez eles tenham me bloqueado. Talvez estejam saindo com outra pessoa. Talvez tenham seguido em frente e estejam mais felizes agora. Esse pânico, essa ansiedade, essa necessidade obsessiva de descobrir para onde você foi. Essa é a consequência deles. Esse é o karma da negligência emocional, porque você não ficou em silêncio por vingança. Você ficou em silêncio para recuperar sua mente. Você escolheu a paz em vez da presença. E ao fazer isso, criou a única coisa que eles nunca pensaram que você se tornaria: um mistério. E o mistério, meus amigos, é magnético. Ele os atrai, não porque você está puxando, mas porque a ausência de você agora é mais forte do que a presença de todos os outros ao redor deles. Eles podem estar cercados por admiradores, mensagens, atenção, mas nada disso importa, porque seu silêncio não é apenas uma lacuna, é uma declaração. Ele diz: não estou aqui, não estou disponível, você não tem mais acesso. E, o mais importante, seguir em frente sem fazer barulho. As pessoas não valorizam o que está sempre presente. Elas valorizam o que de repente está faltando. E agora que você não está mais dando, respondendo ou reagindo, eles finalmente estão começando a sentir o que você costumava sentir. Aquela dor, aquela incerteza, aquela dúvida, aquela atração. Só que desta vez os papéis se inverteram. Não é você quem está esperando por um sinal, são eles. E quanto mais tempo você fica em silêncio, mais desesperada se torna essa busca. Porque não se trata mais apenas de você, mas do que o seu silêncio diz sobre eles. Que talvez eles não fossem tão inesquecíveis quanto pensavam. Que talvez nunca tivessem o controle que imaginavam. Que talvez, apenas talvez, fossem eles os descartáveis. Vamos acabar com uma mentira aqui. Disseram a você que se não mantiver contato, será esquecido, que se não lembrar as pessoas que você existe, elas seguirão em frente. Isso é medo. Falar, isso é o ego falando. A verdade. Desaparecer é a atitude mais inesquecível que você pode tomar, porque as pessoas não sentem falta do barulho, elas sentem falta da paz, elas sentem falta da presença. E quando não conseguem mais sentir a sua, elas começam a procurar por ela em todos os lugares. Mas você não está deixando pistas, você não está dando sinais, você não está sentado ao lado do telefone esperando que elas percebam. Você se distanciou tão profundamente que mesmo que elas lhe enviassem uma mensagem agora, você não quebraria seu ritmo. Esse tipo de controle, esse tipo de poder, é o que te torna intocável. E não se trata de ser frio, trata-se de ser claro. Você não está com raiva, não está amargo, não está esperando, você encerrou. E seu silêncio não é uma sala vazia, é um portão trancado, não por ódio, mas por cura. Então, deixa eles procurarem. Deixa eles vasculharem seus rastros digitais e encontrarem poeira. Deixa eles perseguirem o fantasma da sua atenção. Deixa eles perceberem que você não vai voltar, porque você não apenas foi embora. Você fechou o capítulo, selou a porta. Você construiu uma nova vida que não inclui eles, e nenhuma quantidade de busca vai dar a eles acesso a essa vida novamente. Aqui está a sua afirmação de hoje. Sem sinais, sem acesso, sem retorno. Digite nos comentários agora mesmo. Trave isso. Deixe que eles se perguntem. Deixe que se arrependam.
mas nunca deixe que eles cheguem até você novamente pela porta que você selou com silêncio. E fique comigo, porque a seguir vamos entrar no momento. Eles percebem que você não apenas deixou ir. Você queimou a ponte silenciosamente, de forma limpa e para sempre. E esse tipo de finalidade é o que os destrói no final. Vamos lá. Número 7. Você não apenas desistiu, você queimou a ponte silenciosamente. O adeus mais forte não é gritado, é aquele sussurrado em silêncio e nunca revertido. Eles pensaram que você estava apenas recuando, esfriando a cabeça, levando um tempo para processar. Que em algum momento, talvez na próxima semana, talvez no próximo mês, você apareceria novamente, talvez com uma mensagem, talvez com uma lembrança, algo que dissesse: eu ainda estou aqui. Mas você não estava recuando, você estava se afastando, e você não estava apenas deixando para lá. Você estava queimando a ponte, mas você não acendeu esse fogo com raiva. Você não o incendiou com ameaças ou saídas barulhentas. Você o queimou calmamente, silenciosamente, como um soldado deixando para trás um campo de batalha. Não porque ele perdeu, mas porque ele sabia que já havia conquistado o que importava para si mesmo. Eles não ouviram o fósforo ser aceso. Não viram as chamas se elevarem. Mas agora eles sentem a distância, sentem o frio, sentem a parede permanente onde antes havia uma porta. E o pior para eles é que não podem consertar isso. Eles nem sabem por onde começar. Porque você não apenas foi embora. Você não deixou nada para trás para ser seguido. Nenhuma mensagem, nenhuma culpa, nenhuma conversa inacabada. Apenas paz. Apenas silêncio. Apenas uma ponte enegrecida que não leva a lugar nenhum. E isso é o que os destrói? Não a perda de comunicação, mas a percepção de que não há volta, que eles não podem mais encantar, manipular, pedir desculpas ou amar pela metade para voltar ao seu mundo. Que a versão de você que antes tolerava o ciclo se foi, e o que resta é um homem que não implora mais para ser compreendido. Você não anunciou sua cura. Você se tornou ela. E agora sua energia não serve mais ao que te quebrou. Ela serve a você, seu crescimento, sua missão, seu futuro, a ponte que eles pensavam que você reconstruiria. É cinza, e você não a queimou por ódio. Você as queimou por evolução. Então, deixe que eles aceitem isso. Deixe que eles percebam que algumas conexões não são revividas, que algumas perdas são permanentes, não por falta de amor, mas por causa de um aumento no respeito próprio. E agora, você não é mais aquele que se pergunta. Você é aquele que sabe que a paz tem um gosto melhor do que a busca, que o silêncio diz mais do que o encerramento, e que, quando você finalmente escolhe a si mesmo, você não vai embora esperando que eles o sigam. Você vai embora sabendo que eles não podem. Aqui está a sua afirmação final. Eu queimo a ponte para proteger minha paz. Escreva nos comentários. Escreva como você. Diga como se nunca fosse voltar, porque desta vez não é uma fase, é uma decisão. Curta este vídeo. Se ele mexeu com você, inscreva-se no canal se você já não se encolhe mais por pessoas que nunca mereceram sua luz. E compartilhe isso com alguém que ainda está em uma ponte que precisa ser queimada. Nos vemos no próximo, meu amigo. Mais forte, mais claro, intocável.